Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Alguma vez, bem, acho que com certeza, a mãe de vocês ou alguém disse assim: olha, não brinque com fogo. Ou quem sabe, fique longe do fogão. Está muito quente. Já ouviram isso? Muitas vezes, né? Nossos pais, as pessoas que cuidam da gente, falam isso porque realmente é perigoso brincar com fogo, né? Ele pode nos queimar. A história de hoje conta sobre um momento em que um rei fez algo terrível para machucar algumas pessoas com fogo. Já ouviram falar de Nabucodonosor? Ele era rei da Babilônia. E Nabucodonosor era um rei muito orgulhoso, cheio de si, sabe? E queria glórias e glórias para si mesmo. Certa vez, ele construiu uma estátua enorme, mas enorme, 27 metros de altura. Imagina só que altura. E ainda ela tinha 2,60 de largura. Era muito grande. Então o rei disse que todos deveriam se curvar diante daquela estátua, que era o símbolo da sua própria imagem. E ele deu a seguinte ordem: quando tocarem as músicas, né, as flautas e toda aquela diversidade de instrumentos, quando tocassem a música, toda aquela multidão, todo o povo deveria então se curvar diante da estátua, adorando então aquela estátua que tinha a imagem do rei Nabucodonosor. Mas ali na Babilônia moravam 4 jovens que nós conhecemos, Daniel e seus amigos. Seus amigos estavam junto com aquela multidão naquele dia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. E agora, eles adoravam o Deus vivo. Será que eles iriam se curvar diante daquela estátua quando a música tocasse? Então, quando o rei deu a ordem, os músicos tocaram seus instrumentos, tocaram suas trombetas. E toda aquela multidão se curvou diante daquela estátua gigante. Mas imagine, toda uma multidão assim, ó, deitada, curvada diante da estátua. E apenas 3 jovens em pé. Eram Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles não se curvaram quando a música tocou. Rapidamente, um empregado do rei foi falar para o Nabucodonosor: olha, você sabia que tem 3 jovens, 3 hebreus, que não se curvaram diante da sua estátua? O rei ficou furioso, né? Porque feriu o seu ego. E chamou os 3 jovens lá. E ele disse: é verdade que vocês não se curvaram diante da minha estátua? Pois muito bem, a música vai tocar mais uma vez e vocês deverão se curvar. Sabe o que esses jovens disseram? Está aqui em Daniel 3, capítulo 3, o versículo 18. Olha só. Fica sabendo, ó rei, disseram os meninos, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O rei então ficou furioso mais ainda com a coragem daqueles homens, daqueles meninos. E disse então que era para eles, os seus empregados, aquecerem a fornalha 7 vezes mais. Imagine, 7 vezes mais. Ela já era quente. Agora imagine aquecerem 7 vezes mais. O rei realmente queria fazer uma maldade muito grande com aqueles jovens. Amarraram os jovens e conduziram para a fornalha, que agora estava 7 vezes mais quente. Quando os soldados lançaram aqueles 3 jovens na fornalha, o rei ficou ali meio como se fosse um espetáculo, assistindo. De repente o rei: peraí, não foram 3 homens que lançamos na fornalha? Como agora eu estou vendo 4 passeando na fornalha, como se nada estivesse acontecendo? E o 4º homem é semelhante ao filho de um Deus. Nesse momento, então, Nabucodonosor percebeu que um ser divino estava ali protegendo aqueles 3 homens. E começou a gritar: Sadraque, Mesaque, Abdinego, filhos do Deus Altíssimo, saiam daí, saiam da fornalha. Então os 3 saíram da fornalha. E quando eles saíram dali de dentro, seus cabelos não estavam queimados, a roupa não cheirava a fumaça, nem a sua pele
nada queimado. Então Nabucodonosor percebeu que aqueles 3 meninos fiéis a Deus foram protegidos pelo único Deus que deve ser adorado. Nabucodonosor então fez um novo decreto de que ninguém ali naquela cidade poderia então falar mal do Deus de Daniel, do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Crianças, que história incrível, não é mesmo? Aqui na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, diz que nós não devemos ter outros deuses diante de nós. Não podemos adorar imagens, não podemos adorar pessoa, nem personagens. Só o Deus que nos criou é digno de toda adoração. Podemos fazer muitas coisas legais, mas lembre-se que o primeiro lugar em nosso coração deve ser sempre daquele que nos criou. Amém? Vamos orar? Nosso querido Deus, obrigado por ser o nosso Criador. Que o Senhor possa sempre estar no meio de nós, nos guardando de todos os perigos, e que em nosso coração o Senhor reine sempre em primeiro lugar. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a nossa próxima história. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Para contar essa história, que é bem conhecida pela maioria das crianças, você pode usar esses elementos simples que eu ilustrei aqui. Uma caixa de fósforo, para mostrar quando a fornalha for acesa, né? 7 vezes mais. Um tubo de papelão, para simbolizar um instrumento, ou outro instrumento de sopro que você tem aí para fazer algum barulho nesse momento. Leve a sua Bíblia aberta no livro né, onde nós vamos ler o versículo. E quem sabe também leve algumas imagens ou um livro com essa história para mostrar as imagens, ok? Vai ser bem interessante. Que Deus te abençoe e até semana que vem.